Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 188 Capítulo da Justiça. Neste momento, dois sons do sistema soaram. Você descobriu o caixão de cristal de Cavanna. Progresso da missão. Procure pistas. Descubra a causa da morte de Cavanna. Ni Yan examinou o caixão de cristal. Estava bem fechado. Ele não tinha certeza de como deveria prosseguir. Se ele tentasse abrir o caixão pela força, certamente desencadearia uma cadeia de eventos perigosos. Ele queria absolutamente evitar esse risco. O capítulo da justiça pairava na frente de Ni Yan. Estava a uma curta distância, mas ele estava incapaz de recuperá-lo. Ele considerou as duas notificações do sistema. Descubra a causa da morte? O que? Eu deveria cortar o corpo e realizar uma autópsia. Não importa. Ele balançou sua cabeça. Eu vou pegar o capítulo agora? Então vou tentar completar a missão se puder. Se eu não puder, então seja assim. Vamos ver. Deve haver um mecanismo especial para abrir isso. Ni Yan procurou um pouco, descobrindo algumas inscrições no lado do caixão. Ni Yan os examinou. Esta era uma espécie de oração. Caro Sir Cavanna, você tem a tolerância e a bondade de um santo. Espero que você descanse em paz. Enquanto encaro a brisa do mar do Golfo Silencioso, muitas vezes penso em você. Se eu tivesse uma escolha, gostaria de ter nascido como uma garota humana comum. Dessa forma, eu não teria que ficar aqui sozinha. Eu poderia morrer pacificamente ao seu lado. Eu não precisaria mais cumprir minha promessa de ficar no exílio por vários milênios. Eu pedi que você perdoe os pecados do meu clã. Espero que meu povo possa receber a redenção. Dragão Garota Venita. A mente de Ni Yan tremia ao ler o texto. Ele mencionou uma localização específica, o Golfo Silencioso. Se ele quisesse descobrir a verdade por trás da morte de Cavanna, esse era o melhor lugar para ele olhar. Ni Yan lembrou uma lenda do Golfo Silencioso que ele tinha ouvido em sua vida passada. Falava sobre uma menina misteriosa, possuindo uma beleza de outro mundo, que aparecia uma vez a cada 10 dias em uma ilha. Ela ficava perto dos recifes logo antes do amanhecer, olhando silenciosamente para o horizonte até o sol da manhã se levantar, com a qual ela partiria silenciosamente. Muitos jogadores tentaram adquirir uma missão dela, mas eles sempre retornavam com nada para mostrar por seus esforços. Depois de um tempo, a maioria dos jogadores desistiu e o fundo da menina se tornou um mistério insolúvel. Ela veio a ser conhecida como Observadora Venita. Logicamente falando, mesmo um dragão envelheceria gradualmente depois de 1000 anos. No entanto, de acordo com os rumores de sua vida passada, Venita ainda parecia tão jovem e linda como sempre. Venita aparecia regularmente na ilha, até mesmo quando Ni Yan parou de jogar. Parecia que ninguém havia completado a missão relacionada a Cavanna em sua vida passada. Bem, considerando que é uma linha de missão lendária, acho que há muitas missões de conexão. Provavelmente tenho que desvendar muitos mistérios para progredir. Ni Yan foi impressionado com a inspiração ao ler o apelo de Venita perto do final do texto. De acordo com a maior etiqueta entre os paladinos, ele expressou seu profundo respeito ao cadáver de Cavanna colocando a mão direita sobre o peito. Uma vez que Ni Yan completou o gesto, o topo do caixão de cristal gradualmente se derreteu, e o capítulo da justiça flutuou suavemente. Sucesso. Agradavelmente surpreso, Ni Yan estendeu a mão para pegar o capítulo da justiça. Seu brilho desapareceu ao entrar em contato com a mão dele. No mesmo momento, o cadáver de Cavanna se dissolveu em incontáveis manchas de luz que flutuava suavemente em direção ao teto antes de finalmente desaparecer. Ni Yan podia ver o espírito de Cavanna dentro das manchas. Ele estava envolto em um brilho divino. Um par de asas angélicas brotaram de suas costas quando ele desapareceu na luz. Depois que tudo terminou, um objeto branco prateado caiu no caixão. Era a medalha dos 10 paladinos sagrados. Ni Yan guardou a medalha na bolsa. Ele não se incomodou em examinar as propriedades dos dois itens que acabara de obter. Em vez disso, ele observou o pergaminho agarrado na mão. Se possível, espero que não tenha que desperdiçar esse pergaminho transferência desconhecida, murmurou Ni Yan. O corredor central sacudiu violentamente no momento em que ele emitiu seus pensamentos. Droga, hora de correr. Sem hesitação, Ni Yan correu para a saída. Ele rasgou um pergaminho de velocidade e ativou a Shadow Waltz, dando-se uma súbita explosão de velocidade. Sua figura atravessou o chão de tapete vermelho, deixando para trás imagens posteriores, enquanto ele cobria mais de 30 metros em um curto período de tempo. Um momento depois, um portão de transferência preto se materializou ao lado do caixão, e uma figura enrolada na escuridão saiu do portão. Era um NPC em armadura negra. Ele era incomparavelmente feio. Sua pele estava pálida como cinza, e tentáculos encarnados brotaram de seu crânio. Ele era como um antigo demônio que despertou da antiguidade. Tolo miserável, você ousou libertar a alma de Cavanna. A voz do NPC blindado negro parecia vir da região dos condenados, sinistra e aterrorizante. Com um aceno de mão, uma aura negra caiu sobre ele, e ele ganhou um aumento explosivo na velocidade. Ele saltou em direção Ni Yan, como uma flecha liberado da corda. A distância entre os dois lados diminuiu rapidamente. Ni Yan sentiu um arrepio perfurando atrás dele. Parecia que uma aura de morte sinistra e espantosa estava a ponto de devorar todas as suas forças. Deterrence.
Ni-Yan não sabia se a habilidade teria algum efeito. Em qualquer caso, valia a pena tentar. O NPC apenas fez uma pausa por uma fração de segundo. Sua velocidade não diminuiu. Ele cortou com sua Great Sword, enviando um horrível corte voltado para as costas de Ni-Yan. Ni-Yan disparou uma linha de teia de aranha de seu anel fiandeira de seda que se prendeu a um pilar próximo. Com um puxão de mão, seu corpo se jogou no ar, evitando o ataque da NPC. Ele imediatamente ativou a habilidade do anel rastejante e se prendeu ao pilar. Ele deslizou rapidamente para o teto como uma aranha, procurando escapar. O NPC chegou à base do pilar pouco depois. Só então Ni-Yan teve a chance de inspecionar o filho da puta que o perseguiu durante todo esse tempo. Paladino caído Breuin, Elite, nível. Saúde. Era Breuin dos 10 paladinos sagrados. No entanto, no momento, ele não parecia diferente de um monstro. Parece que o enredo para esta missão é muito mais complicado do que eu pensava. Como um paladino caído, Breuin não tinha muitas habilidades de longo alcance, então ele não tinha como chegar a Ni-Yan. Ele deu um poderoso balanço de sua grande espada. Bum! O pilar imediatamente colapsou. Ni-Yan podia ver rachaduras de teias de aranha espalhadas, onde o pilar estava conectado ao teto. Os pedaços de pedra começaram a cair. Ni-Yan sentiu algo de repente se soltar. A seção do pilar em que ele estava colapsou. Parecia que ele seria esmagado entre as pedras que caíam no momento seguinte. Ele saltou para o lado, rolando para maciar sua queda, e evitou por pouco ser enterrado sob uma pilha de escombros. Ele correu para fora do corredor central. Breuin apanhou-se, depois cortou com sua grande espada, enviando uma gigantesca onda crescente de energia negra voando em sua direção. Ni-Yan ativou o pergaminho de transferência desconhecida. No momento seguinte, ele foi engolfado pela onda crescente de energia negra. No entanto, quando o ataque iria obliterá-lo, sua figura desapareceu completamente. Depois de ativar o pergaminho de transferência desconhecida, Ni-Yan não sabia para onde ele tinha sido teletransportado. Ele sabia que havia várias dúzias de ursos negros nas proximidades. Ele ativou rapidamente Disappear. Em seguida, começou a fazer seu caminho para fora. Quando ele encontrou uma região relativamente segura, ele tirou um pergaminho de retorno. Um resplendor brilhante envolveu-o 20 segundos depois, e ele foi teletransportado de volta para Calore. Quando ele lembrou seu encontro com a morte apenas alguns momentos atrás, uma gota de suor frio caiu de sua testa. No entanto, vale a pena regozijar-se com o fato de ter obtido o capítulo da justiça. Além disso, ele também obteve a medalha de Kavana. Ni-Yan olhou para os jogadores próximos andando por aí. Finalmente, ele sentiu que ele havia retornado à civilização. Como ele ainda não tinha limpado seu nome vermelho, todos os jogadores que o notaram olhavam com expressões espantadas. Ni-Yan ignorou esses olhares quando ele abriu caminho para seu armazenamento pessoal. Enquanto caminhava, ele examinou as propriedades dos 2 itens que ele havia obtido recentemente. Medalha dos 10 Paladinos Sagrados, item especial. Propriedades. Força mais 20. Role decente. Concede 3 segundos de imunidade a toda magia. Velocidade de movimento mais 20%. Aumenta os efeitos de toda magia sagrada em 20%. Cooldown, 2 dias. Restrições. Guardião da facção justa. Ni-Yan acreditava que a medalha dos 10 Paladinos Sagrados era apenas um item de missão. Ele não esperava que fosse um acessório. Era uma peça de equipamento para paladino que reforçava os efeitos de toda magia sagrada. No entanto, qualquer um poderia equipar, desde que pertencessem à facção justa. Mesmo que ele não tivesse nenhuma magia sagrada, os outros efeitos eram bastante úteis para o PVP. 3 segundos de imunidade à magia permitiriam que ele ignorasse todos os efeitos do controle da multidão. Quando contra magos, especialmente aqueles que tinham muitas habilidades que poderiam bloquear um jogador, o primeiro ataque deveria ser uma morte garantida. Enquanto não demorava, 3 segundos eram mais do que suficientes para ele se aproximar do alvo. Na velocidade atual de seu movimento, ele conseguiu fechar uma lacuna de 9 metros em cerca de 3 segundos, e isso excluiria os efeitos de qualquer tipo de velocidade. A menos que o adversário também tivesse uma habilidade de fuga, eles certamente morreriam enquanto ele fosse imune a toda magia. Ni-Yan mudou seu foco para o capítulo da justiça. Capítulo da justiça. Descrição. O primeiro capítulo do volume 1 do livro de ordem. Um fragmento de um item lendário. Quem possuir este capítulo receberá a herança do Deus da Luz. Sua missão é espalhar a glória da luz. Propriedades. Receba 2 pontos estatísticos e 1 ponto de domínio a cada 5 níveis. Foco mais 15. Força de vontade mais 15. Resiliência mais 16. Salto mais 15. Reflexo mais 15. Velocidade de movimento mais 16. Arrival of the Sun. Concede imunidade a todos os debuffs. Aumenta os efeitos de toda a magia sagrada em 200% e ganha 30 de força de vontade por 5 minutos. Cooldown. 10 dias, 1/10. Holy Ray Shine. Transforma o Holy Ray em uma habilidade de objetivo em grupo, fortalecendo o dano por 3 vezes e aumentando a área de efeito em 30 vezes 30 metros. Purifica todas as criaturas do mal. Cooldown. 2 dias, 1/2. Restrições. Só pode ser vinculado por um membro guardião da facção justa. Nota.
Os efeitos do item são aplicados imediatamente após a entrada na bolsa do jogador.